Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas características do livro de Números. O livro de Números, ele registra um censo militar para constatar o número de homens aptos para a guerra, chegando-se ao total de 603.550, de acordo com Números 2:32. Trata também do voto de Nazireu, o qual pode ser feito tanto por homens quanto por mulheres, e consistia no seguinte: não comer ou tomar do fruto da vide. Ou seja, o nazireu não podia comer uva e nem tomar vinho. Também não passar navalha sobre os pelos do corpo, tinha que ficar peludo. Jamais aproximar-se de um cadáver. O voto de Nazireu era uma forma especial de servir ao Senhor. No capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26, 6:24 até o 26, vemos aqui a bênção, a chamada bênção aarônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, aqui está registrada a grande bênção proferida por Arão ao povo de Deus. Números também ensina que a rebelião resulta punição. Sempre quando há rebelião, haverá punição. Números aponta as diferenças entre pecados propositais e não propositais. No capítulo 15, do verso 22 até o 36. Os pecados propositais e não propositais. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxer a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E a descrição continua no versículo 28. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar. Quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. A tal alma será extirpada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Os não propositais podiam ser expiados, mas os propositais não podiam. Exigiam pagamento e às vezes até mesmo a vida do transgressor. Apanhar lenha no dia de sábado resultava em apedrejamento, tanto em Números 15, 22 a 36, que nós lemos aqui, como também em Êxodo 21, 14 e 35, 2 e 3. O livro também conta a história de uma jumenta que falou. É o episódio de Balaão, um profeta livre da Mesopotâmia, contratado por Balaque para amaldiçoar Israel.
Números narra a atitude precipitada de Ruben e Manassés quando chegam à região da Transjordânia, leste de Canaã. Eles querem ficar por ali mesmo. Já se considerava a terra propícia para a criação de gado, a atividade que exerciam. Moisés lembra-lhes o episódio de Cades Barneia e exorta-os. Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Números 32, 7. Números também especifica exatamente 40 lugares onde Israel fez suas paradas ao longo dos 40 anos de travessia no deserto. Números, capítulo 33. Então, essas são algumas características importantes do livro de Números. Bom, qual é a relação, ou como que o livro de Números é encarado no Novo Testamento? No Novo Testamento, os pecados de Israel são lembrados por Paulo como exemplos a serem evitados pela igreja, em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 a 10. O pecado de Balaão e a rebelião de Coré são mencionados em 2 Pedro capítulo 2, verso 15 e 16, em Judas 11 e Apocalipse 2,14. Jesus fala da serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, lá em João capítulo 3, versículos 14 a 16. Jesus é comparado à rocha do deserto, do qual o povo bebeu, em 1 Coríntios 10,4, e com o maná celestial que alimentou aquele povo, em João 6, 31 a 33. Então, o livro de Números também é citado largamente no Novo Testamento. É um livro muito importante, especialmente porque ele fala de gerações, ele fala de tratamento de Deus, ele nos ensina que Deus trata do seu povo e Deus abençoa o seu povo na jornada pelo deserto. Assim também Deus tem tratado conosco. Deus nos conta, nós somos contados por Deus, como parte do seu povo. E somos abençoados e tratados por Ele na nossa peregrinação até a nossa terra prometida, que é a terra de Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Agora entramos no livro de Deuteronômio, do hebraico Ele Hadebarim. Essas são as palavras, ou em sua forma mais breve, Debarim, palavras, com base na primeira linha de 1:1. O livro é conhecido de todos nós pela transliteração do nome grego dado pela Septuaginta como Deuteronomion, segunda promulgação da lei, ou releitura da lei, porque consiste numa redeclaração das leis contidas em Êxodo, Levítico e Números. Nos últimos meses de sua vida, Moisés fez um discurso à congregação de Israel, mostrando-lhes o privilégio de pertencerem à aliança, lembrando-lhes que cabia a Israel o dever de observar a constituição divina da nova teocracia estabelecida na terra prometida. Deuteronômio é uma redeclaração da lei, especialmente para uma geração mais jovem, que, diferentemente dos seus ancestrais, que pereceram no deserto, iria possuir a terra prometida. Moisés apresenta este sumário, ou repetição das leis, em boa parte de forma homilética, isso é, no estilo de um sermão. Isto porque não está apenas apresentando princípios que devem ser observados, mas também usando de eloquência a fim de atingir a consciência do seu povo. Algumas considerações gerais sobre o livro de Deuteronômio. Israel estava prestes a entrar na terra depois de 40 anos de peregrinação. Moisés escreve esse livro para prepará-los para o ingresso na terra da promessa. A geração que iria entrar, exceto Josué e Caleb, era uma geração de pessoas que saíram do Egito com idade abaixo de 20 anos. Muitos eram crianças naquela ocasião e muitos outros nasceram no deserto, portanto não presenciaram alguns fatos históricos ou não se lembravam deles, em razão da idade, como a abertura do Mar Vermelho, a celebração da primeira Páscoa, etc. Moisés tinha em mente exortar essa geração a que cumprisse as leis, considerando que havia nelas promessas, tanto de bênçãos quanto de maldições. As bênçãos recairiam sobre os que andassem em obediência, e as maldições aos desobedientes. Enquanto o livro de Números cobre um período de 39 anos da história,
de peregrinações pelo deserto, Deuteronômio abrange o período de um só mês e numa só localidade, nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó e do Rio Jordão. Meu querido, nós vamos ficando por aqui agora. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a autoria do livro, a data, o reconhecimento do livro e outros temas interessantes relacionados ao livro de Deuteronômio. Até lá, que Deus abençoe, que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus, que a graça do Senhor Jesus te envolva e te conceda muitas bênçãos nesse dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.